Olá, queridos amigos. Nos primeiros capítulos do livro de Atos, é possível ver a maior estratégia evangelística da história, o poder do Espírito Santo em ação. O capítulo 4 se desenvolve no contexto de um tribunal. Pedro e João foram confrontados pelos líderes religiosos. Acontece que o milagre relatado no capítulo 3 e a mensagem que pregavam causaram muita preocupação entre os representantes judeus. E diante desse cenário, os discípulos de Jesus mostraram convicção e autoridade em relação à mensagem que defendiam, buscando a coragem que vem somente do alto. A mensagem do Evangelho se espalhou. O poder do Espírito Santo se fez evidente nas muitas vidas convertidas. 5.000 homens foram somados à família de Deus, diz o verso 4. Pedro e João são levados à prisão e no dia seguinte são interrogados por Anás e Caifás, 2 mestres habilidosos da lei. Com que poder? Ou em nome de quem vocês fizeram isso? As autoridades perguntaram. Movido pelo Espírito Santo, Pedro informou que a cura fora feita no nome de Jesus. O mesmo Jesus que foi crucificado e que ressuscitou, a pedra angular que foi rejeitada, o autor e consumador da nossa fé, o único nome sob o céu pelo qual somos salvos e que não há outro. Apesar da simplicidade de Pedro e João, era possível ver neles algo diferente, uma convicção impressionante. Era inegável que aqueles sinais haviam ocorrido. Algo tinha que ser feito. As vozes desses homens tinham que ser silenciadas. Deram a ordem: não falem mais no nome de Jesus. O pedido foi negado. Entre a obediência ao homem e a obediência a Deus, não há negociação. Muitas ameaças foram feitas, porém, sem sucesso. Os líderes libertaram os servos de Deus. Diante daquela angústia, Pedro e João comunicaram aos seus irmãos as ameaças e sua primeira atitude foi buscar uma solução na oração, não por meios humanos comuns. Essa busca caracterizou a igreja triunfante, uma igreja que buscou de joelhos a solução para todos os seus problemas. O relato nos diz que os presentes recordaram a profecia da vinda do ungido no Salmo 2, 1 e 2, que havia sido cumprida. Reafirmaram sua convicção de que Deus não perde o controle da história. Ele não falha em suas promessas e de que o que ele faz e permite está de acordo com a sua perfeita vontade. Verso 28. Nesse momento, o Espírito Santo inspirou coragem naqueles cristãos sinceros. Os cristãos foram levados a desenvolver uma unidade não apenas de coração, mas de mente. Eram homens e mulheres com um propósito unido: tornar conhecido o nome de Jesus. Este relato nos leva a um paralelismo com a realidade do tempo do fim. O mesmo Espírito Santo que derramou a chuva temporã, nesse contexto, também derramará a chuva serôdia. A perseguição dos primeiros crentes se refletirá no final dos tempos. A mesma batalha para defender aquilo que cremos voltará a acontecer. E a dependência exclusiva do cuidado divino será experimentada novamente diante dos tempos de angústia. A mensagem de Atos é uma mensagem presente. Não um simples relato das glórias passadas do cristianismo triunfante, mas um lembrete de que o mesmo Deus que agiu no passado, age no presente e continuará agindo no futuro. A coragem é fruto dessa convicção de que este Deus nunca abandona seu povo, nunca falha e sempre cumpre suas promessas. Por isso, é importante buscar hoje essa valentia para dar testemunho daquilo que cremos através do batismo do Espírito Santo. Pedro e João não retrocederam. Por isso Deus chama você hoje a não retroceder diante dos desafios do acusador. Tenha um lindo dia, com as bênçãos do Pai Celestial. Eu gosto de pensar que a vida de uma pessoa não pode ser resumida a um capítulo de fracasso. Sempre é possível dar a volta por cima, escrever novos roteiros, tomar novos rumos e começar novos caminhos. Por exemplo, recentemente li a história de um homem que era chamado por seus colegas de covarde. Por causa de suas convicções religiosas, ele se recusava a pegar em armas, o que não era visto como algo positivo para um soldado socorrista que atuou na Segunda Guerra Mundial. Porém, a história de Desmond Doss mudou de covarde para herói. Ele salvou a vida de diversos soldados, inclusive daqueles que o criticavam. Como reconhecimento por sua bravura, Doss foi condecorado com uma medalha de honra do Congresso, a maior condecoração dos Estados Unidos, recebida das mãos do presidente Truman. Na mesma está escrito: por sua inigualável bravura e inquestionável determinação, em face de condições desesperadamente perigosas, Doss salvou a vida de muitos soldados. Seu nome se tornou um símbolo por toda a 77ª Divisão da Infantaria de Valentia, muito acima e além do dever. Sim, um episódio de covardia não precisa definir toda a existência de uma pessoa. É sempre possível reverter os quadros e se alterar as realidades. Na Bíblia encontramos um soldado de Cristo que deu a volta por cima: Pedro, o qual fracassou miseravelmente, negando Jesus na noite em que um mestre foi preso.
Porém, Pedro não desistiu. Ele se levantou e recomeçou sua jornada. No capítulo 4 do livro de Atos, encontramos um outro homem. O contexto desta sessão mostra que os apóstolos Pedro e João, após curar um homem coxo na entrada do templo, são confrontados pelas autoridades religiosas. Eles são presos e interrogados. A Bíblia então registra a resposta de Pedro, não mais com espírito de covardia, mas com ousadia e coragem. Saibam os senhores todos, e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curando na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. Pedro, que algumas semanas antes negara o seu Senhor movido pelo medo, age destemidamente. Sem vestígio de medo, desafia as autoridades eclesiásticas que induziram a morte de Jesus. Era um novo homem, alguém diferente, que conseguiu superar um episódio de covardia e agora escrevia uma nova história de coragem.